vamos usar o método limite de x ao cubo menos 4x dividido por 2x quando x tende a 2. Jogando o 2 nessa fórmula, teremos uma indeterminação 0 por 0. Seguindo isso, usamos a regra 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9 para fazer esse limite. Primeiro colocamos em evidência o número x e multiplicamos embaixo por menos 1, para podermos inverter para cortar quando a gente abrir um de cima. Assim, cortamos essa outra expressão, sobrando x vezes x mais 2 dividido por menos 1. Assim, descobrimos que o valor do limite quando x tende a 2 é no x vezes x mais 2. Agora podemos jogar o 2 na fórmula e resolver a questão, porque o resultado é menos 8. Vamos colocar o limite da letra B aqui, na questão 1, é o limite de menos 1 sobre 3x, quando x tende a 1 sobre 3. Aqui pela regra 9, a gente só substitui aqui, né? Fica 3 vezes 1 sobre 3, corta os 3, fica menos 1 sobre 1, o resultado dá menos 1. Mas aí a gente usa a 2 e a 5. Como a gente vai fazer agora a letra C? Aqui a gente tem o limite de 2 sobre x menos 1, o x tendendo a 1, né? Isso aqui vai dar 2 sobre 1 menos 1, né? Fica igual a 2 sobre 0. Aqui a gente tem o limite tendendo à direita e o limite tendendo à esquerda. A gente pega aqui nesse gráficozinho, a gente pode substituir o valor do x por esse por 1,01 menos 1, que vai dar 20. Se a gente substitui por 1,001 menos 1, vai dar 200. E assim a gente vai de uma forma mais gradual, crescendo, né? Da mesma forma aqui no valor negativo. A gente pode ver que esses dois valores aqui eles são diferentes, portanto o limite não existe. Bom, resumindo aqui a D, da questão 1, quando o limite de 1 sobre x menos 1 sobre 2 sobre x menos 2, quando x ele tende a 2, se a gente fizer a substituição direta, ele vai cair em uma indeterminação. Então a gente tem que recorrer a outros meios para resolver essa questão. Aí a gente, então resolvendo de uma forma totalmente direta, assim, a gente faz aqui a multiplicação, certo? 2 vezes x, para manter a mesma base. X vezes 1, 2 menos 2 vezes 1. Com isso a gente consegue fazer, consegue cortar, ficando o limite de 1 sobre 2x, quando x tende a 2. Aí a gente pode já fazer a substituição. Quando x tende a 2, certo? Então fica 1 sobre 2 vezes 2 dá 1 sobre 4. Então integra as 2, por causa da subtração, o 5 para a divisão, 7, 8 e 9 a substituição. Bom, aqui na questão 1 a gente vai estar resolvendo aqui a letra E, quando o limite de x, de raiz de x mais 5 menos raiz de x sobre 1, quando x tende ao infinito, certo? Então, a gente vai pegar isso daqui, como vocês podem ver aqui, e a gente vai estar multiplicando para tirar essa raiz por 1. Então a gente vai estar basicamente repetindo toda a fórmula aqui, só que a gente vai estar trocando aqui o sinal, por de menos para mais, multiplicando em cima e embaixo. Com isso, fazendo isso, a gente vai estar meio que colocando como se fosse, aqui vai estar jogando ao quadrado, né? Como se estivesse ficando ao quadrado esses dois aqui, eles vão estar saindo das raízes. Com isso, a gente pode cortar para ficar mais x menos o x, então aqui a gente vai cortar o x, vai ficar mais 5 sobre a raiz de x mais 5 mais a raiz de x, que veio da fórmula ali que a gente multiplicou em cima e embaixo, certo? Então aqui vai ficar exatamente como eu acabei de dizer, 5 sobre raiz de x mais 5 mais raiz de x, e isso aqui, ao infinito, a gente vai estar usando aqui, ó, pela regra 9 de substituição direta, certo? Então a gente vai estar aqui multiplicando em cima, multiplicando em baixo, substituindo, certo? Então vai ficar o limite quando x ao infinito de x, ele fica infinito, só que o infinito mais 5, ele continua sendo infinito, que é um número muito grande, que a gente não tem noção de quanto que é. Mais a raiz de infinito, então a raiz de x mais 5, mais a raiz de x, quando a gente usa aqui pela regra 9 de substituição direta, como você pode ver ali, a gente vai estar substituindo pelo x aqui, o próprio infinito. Então vai ficar limite de quando o x ele tende a um infinito de 5 sobre a raiz de infinito mais 5 mais a raiz de infinito. Só que a raiz de infinito mais 5 é infinito, que é um número muito grande. Então a raiz de um infinito também é infinito. Então a gente chega a supor que é sobre 5 sobre infinito. E como é um número que está sendo dividido por um número muito grande, ele vai tender a 0. Então o resultado desse limite é 0. Então vamos lá. Aqui é o limite de 6x ao cubo mais 5x, né? Sobre 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, o x tendendo ao infinito. Então a gente vem para cá, fica igual a limite de 6x ao cubo dividido por x ao cubo, mais 5x dividido a x ao cubo. Tudo isso sobre 3x ao cubo sobre x ao cubo, menos 2x ao quadrado sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Tudo isso tendendo ao infinito, né? E o que a gente faz? A gente divide, né? A gente divide tudo isso daqui, né? Pelo numerador maior, né? Denominador. Para cá. A gente pode cortar ali também, né? E fica limite de 6 sobre 1, mais 5 sobre x ao quadrado. X ao quadrado, né? Tudo isso sobre 3 dividido por 1, menos 2 sobre x, mais 1 sobre x. A gente corta aqui, né?
tudo tende a isso tendendo ao zero. infinito, x tendendo ao infinito, e fica 6 sobre 3 que é igual a 2. E aqui nós temos as regras que utilizamos, que é a regra 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9. Bom, vou fazer aqui a letra G da questão 1, onde ele fala que o limite de x ao quadrado sobre seno de x, quando x tende a zero, a gente não pode resolver de uma forma direta, porque se a gente substituir de uma forma direta, ele vai dar sobre zero com uma determinação. Então, para resolver esse tipo de questão, a gente vai fazer aqui ó, o cálculo dos limites laterais dele, certo? Estou começando aqui pela esquerda. De x ao quadrado sobre seno de x, a gente pode considerar que o seno de x ele vai ser x, visto que o x ele se aproxima de zero e é um número muito pequeno. Então, eu acredito que possa ser assim, uma aproximação válida diante do exercício, certo? Então, quando a gente faz essa substituição aqui de x ao quadrado sobre x, com x tendendo a zero pela esquerda, a gente pode cortar aqui, né? A gente pode cortar aqui o x sobre x, ele vai ficar o limite de x tendendo a zero pela esquerda de x, e como a gente fazer essa substituição direto aqui, pela regra número 9, a gente chega no resultado de zero. Fazendo aqui a mesma coisa pela direita agora, basicamente fazendo a mesma forma que eu fiz, ali substituindo o seno de x por x, a gente vai cortar aqui, e a gente vai chegar no mesmo resultado que é zero. Portanto, o limite aqui o limite de x ao quadrado, quando ele tende a seno de x, então o limite de x sobre seno de x, quando x tende a zero, ele existe e é zero, pelas regras dos limites laterais. Pode ir. A 2 pede para provar que o limite de x mais 1 dividido por 2, tendendo x tendendo a 5, é igual a 3, usando a regra formal com epsilon e sigma. Então, na fórmula do epsilon e do sigma, o epsilon tem que ser maior que zero e o sigma tem que ser maior que zero, tendendo que os dois sejam maior que zero, tal que, se zero menor que x menos c, que o c é a tendência, que no caso é o 5, é menor que sigma, então a função x mais 1 dividido por 2 menos o L, que no caso é o 3, que é o resultado do limite, é menor que epsilon. Assim, usando a fórmula, temos que 0 é menor que o módulo de x menos 5, que é menor que o sigma. Então, o x mais 1 dividido por 2, menos 3, é menor que epsilon. Logo, teremos, se resolvermos essa expressão, x mais 1 dividido por 2 menos 3, menor que epsilon, é igual a 5 menos x, menor que 2 epsilon. Assim, temos que epsilon é maior que zero, tal que sigma é igual a 2 epsilon, que é o dobro. Desse modo, isso implica que o 0 menor que x menos 5 é menor que 2 epsilon, que no caso é o sigma, implica que 0 é menor que módulo de x menos 5 menor que 2 epsilon. Que isso implica que x menos 5 dividido por 2 em módulo é menor que 2 epsilon. Se a gente jogar esse 2 para cá, dividindo, a gente descobre o valor do epsilon, que é epsilon no caso. E o sigma é 2 epsilon, é o dobro. Por fim, teremos que epsilon maior que 0 e 2 epsilon, que no caso é o sigma, é maior que 0. Por seguinte, 0 menor que módulo de x menos 5, menor que 2 epsilon, é a mesma coisa que x mais 1 menos 3 dividido por 2, que é menor que epsilon. A questão 3, a gente precisa determinar uma equação da reta tangente. Mas para isso, a gente vai precisar de dois pontos. Para construir uma reta, a gente vai precisar de dois pontos aí. O primeiro ponto que a gente vai pegar é o 3,5. Então, a gente colocar aqui na fórmula que foi dado, que é x ao quadrado menos 4, se a gente substituir o 3 aqui, a gente vai achar o 5 que está aqui, certo? Então, a gente colocou a primeira coordenada e a gente acha a segunda. Então, a gente achou a primeira, que é 3,5, né? 3 no eixo do x e 5 no eixo do y. Mas para isso, a gente vai precisar de mais um ponto, para que a gente consiga construir uma reta. Então, a gente escolheu um número aleatório, que seja o 4, certo? Aqui está o resultado, né? Então a gente substitui aqui o 4 ao quadrado, ele vai dar 16, menos 4 ele vai dar 12. Então o próximo ponto que a gente achou é o 4,12, que foi considerado. E para isso, e agora a gente consegue colocar a fórmula da inclinação da reta, certo? Que é y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Com isso, como pode ser mostrado aqui, ó, com isso a gente vai achar o coeficiente angular, que é o m. Então a gente substitui tudo que foi encontrado, né, dentre os pontos, aqui o 4 e o 12. A gente substitui, a gente acha o 7. E aqui a gente tem a resolução do gráfico que foi encontrado, a reta tangente, nós temos aqui a parábola da fórmula que foi dada, que é x ao quadrado menos 4. Então aqui é a resolução do gráfico, né, a parábola aqui que foi dada pela própria f de x que foi dada pra gente, que é x ao quadrado menos 4. Aqui nós temos o f de x, né, o y da própria reta, que é 7x menos 16, que está aqui no gráfico. Os pontos da equação são 4 e 12 e 3 e 15, que são os pontos onde ela toca a tangência, né, que ela toca ali. Então aqui a gente pode colocar qualquer tipo de número que a gente quiser, né? Se a gente substituir x, por exemplo, por 2, ele fica 7 vezes 2, que vai dar 14, 14 menos 16, o resultado dele vai dar menos 2. E se for 3 aqui, 7 vezes 3 vai dar 21, 21 menos 16 vai dar 5. E é isso daqui. A questão 4 pede que a gente use a definição de continuidade e as propriedades de limite
para demonstrar que a função 2x mais 3 dividido por x menos 2 é contínua nesse intervalo, de 2 tendendo para mais infinito. Então, primeiro a gente tem que definir se esse 2, que é o início, existe nesse intervalo. Então, primeiro jogamos o valor de 2 por x. Assim, descobrimos uma indeterminação, que é 7 sobre 0. Então, concluímos que isso prova que essa indeterminação não existe para números que o x seja igual a 2. Portanto, para qualquer outro valor diferente de 2, como 1,99 e 2,01, existe a função. Segundamente, a gente tem que provar que o limite seja igual à função f de x. Desse modo, a gente usou qualquer ponto, nesse caso o k, para provar que o intervalo de 2 tendendo a infinito existe no limite. Primeiro a gente calculou o valor de k, dando um valor exato, que se a gente jogar na fórmula também dá o mesmo valor. Então, substituindo aqui, você pode derivar não, pode deixar em valor de k, assim, com os números tendendo a zero, pela direita e pela esquerda, assim, fazendo o limite 2 sobre 1, e o limite desse caso seria 2. Ou seja, que a gente pode também determinar que o k, nessa função, mandado para cá, fica 2k mais 3, e embaixo o limite desse k, 1 menos 2 sobre k, mandando para cá, fica 1k menos 2, determinando que esse limite é igual ao limite inicial, que é o f de x mais 2k, só que usando em termos de k. Por fim, determinamos que se a função f de x é igual ao limite de x tendendo a k, haverá continuidade do intervalo de 2 ao infinito, quando o 2 não entra nessa função. Então, sendo que o f de x seja igual ao limite de x tendendo a k, haverá continuidade, sendo gradualmente positiva ou negativa nesses pontos.